Quando eu tinha 8 anos, meus pais e eu nos mudamos para um bairro tranquilo na periferia de uma cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar. Tudo ali parecia igual demais. As casas eram idênticas de um jeito estranho, com as mesmas paredes de cor pálida, as mesmas cercas perfeitamente aparadas e as mesmas caixas de correio pintadas no mesmo verde sem graça. Até as calçadas pareciam recém-lavadas, como se alguém tivesse medo de deixar qualquer marca naquele lugar. Naquela mesma tarde, o presidente da Associação de Moradores apareceu. Ele se apresentou com um sorriso educado e um aperto de mão que durou um pouco mais do que deveria, enquanto equilibrava um recipiente de plástico no braço. Dentro havia um bolo decorado para parecer sofisticado, mas quando minha mãe cortou mais tarde, o gosto era completamente artificial. Era doce, mas do jeito errado. Como se fosse aromatizante em vez de comida, deixando a boca seca depois. Além disso, ele entregou um pacote de regras para os meus pais e ficou na varanda enquanto eles folheavam. A maior parte era o esperado. Regras sobre gramados, lixo, barulho, decoração externa, coisas comuns de condomínio. Eu nem estava prestando muita atenção, até o momento em que meu pai simplesmente parou de virar as páginas. Ele releu uma linha em silêncio, com as sobrancelhas franzidas. Quando perguntei o que era, o homem riu rápido demais e disse que era só uma piada antiga do bairro. Nada importante. Mas naquela noite, curioso, eu peguei o pacote escondido da bancada da cozinha e fui direto até a parte que meu pai tinha encarado. A frase estava lá, impressa exatamente como todas as outras, sem destaque algum. Não deixe o vendedor da meia-noite entrar. Não havia explicação, contexto ou aviso. Apenas aquela linha perdida entre regras comuns. Eu não dormi direito naquela noite. E exatamente à meia-noite vieram 3 batidas na porta, nem fortes nem fracas, perfeitamente ritmadas, como alguém batendo em uma mesa. Meus pais congelaram. Minha mãe se levantou imediatamente e trancou a porta de novo, mesmo ela já estando trancada. Foi então que ouvimos a voz vindo do outro lado da madeira. Ele chamou meus pais pelo nome e perguntou com uma calma inquietante se estariam interessados no produto que ele estava oferecendo. Disse que era uma oferta que não podia recusar. A forma como ele falava parecia ensaiada, como alguém lendo um script. Não havia raiva, não havia urgência, apenas uma paciência desconfortável. Ninguém respondeu. Ele ficou ali por exatamente 5 minutos. Eu contei no relógio do micro-ondas. Durante todo esse tempo, ele continuou falando, mudando levemente as palavras a cada noite. Às vezes dizia que era uma oportunidade limitada, outras vezes que era essencial, mas sempre começava com nossos nomes. Sempre educado, sempre certo de si. E quando os 5 minutos terminavam, ele simplesmente parava no meio da frase e ia embora. Sem passos, sem som, apenas silêncio. Isso começou a acontecer todas as noites. Com o tempo virou rotina. Luzes apagadas antes das 11, cortinas fechadas, televisão no mudo. Meus pais passaram a cochichar dentro da própria casa. Às vezes eu espiava pelas persianas e via as luzes das outras casas se apagando uma por uma, como se o bairro inteiro estivesse participando da mesma regra silenciosa. Uma noite eu perguntei por que simplesmente não mandávamos ele embora. Minha mãe demorou a responder. Ela ficou olhando para a janela escura, observando o reflexo da própria casa. Então disse com firmeza, porque nós não falamos com ele. Essa é a regra. Meu pai reforçou, com a voz baixa e controlada, que eu não deveria abrir a porta, não deveria responder, nem sequer olhar para ele. E, acima de tudo, deveria ficar longe da frente da casa depois da meia-noite. Mas com o passar das semanas, o medo começou a se transformar em outra coisa. Curiosidade, frustração. Eu estava cansado de me esconder dentro da minha própria casa. E foi por isso que numa noite, antes que minha mãe pudesse me impedir, eu fui até a porta e destranquei. O vendedor estava ali, parado logo além do alcance da luz da varanda. Ele parecia completamente normal. Limpo, bem vestido, cabelo perfeitamente penteado e sem nada nas mãos. Nenhuma bolsa, nenhum catálogo, nada que indicasse que ele realmente estava vendendo algo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai correu, me empurrou com força para trás e saiu. No meu lugar, o vendedor nem sequer olhou para mim. Ele manteve os olhos fixos no meu pai e o sorriso dele se abriu um pouco mais. Então disse o nome do meu pai, como se o conhecesse há anos. Eu nunca soube o que foi dito lá fora.
A porta se fechou e imediatamente um vento forte começou a sacudir as árvores e fazer as janelas tremerem. A pressão nos meus ouvidos fazia tudo parecer distante, como se estivéssemos debaixo d'água. Durou apenas alguns segundos. Quando meu pai voltou, ele estava segurando um aquecedor de toalhas caro, como se aquilo fosse extremamente importante. Ele entrou, passou por nós sem dizer uma palavra e se sentou no sofá. E então, ele nunca mais foi o mesmo. Ele não respondia, não reagia. Seus olhos permaneciam abertos, mas vazios, como se estivesse olhando através das pessoas, não para elas. No hospital, os médicos disseram que não havia nenhum dano físico, nenhum derrame, nenhum trauma, nenhum tumor. O cérebro dele estava aparentemente normal, mas ele não interagia com nada. Era como se sua mente ainda recebesse tudo, mas não conseguisse transformar aquilo em ação, em fala, em consciência. Ele nunca voltou de verdade. Com o tempo, era como se apenas o corpo dele tivesse ficado ali, como se algo essencial tivesse sido levado, como se o vendedor tivesse levado a parte dele que o fazia ser ele. Eu saí de casa aos 18 anos. Ir embora não parecia liberdade, parecia fuga. Evitei falar sobre meu pai por anos. Quando alguém perguntava, eu dizia apenas que houve uma emergência médica. Nunca mencionei o vendedor. Minha mãe continuou naquela casa. As batidas nunca mais voltaram, mas a regra continuava lá, guardada naquele pacote de papéis, como se ainda estivesse esperando por algo. Ontem minha mãe morreu. Passei o dia resolvendo tudo, assinando papéis, lidando com o hospital. E agora, pela primeira vez, a casa está vazia, completamente silenciosa. Hoje, enquanto mexia nos arquivos antigos, encontrei novamente o pacote da associação. As páginas estavam amareladas, mas o conteúdo permanecia o mesmo. E lá estava a frase. Exatamente como antes. Não deixe o vendedor da meia-noite entrar. Agora, são quase 11h30 da noite.